Não tem jeito de ignorar que vivemos um período de estiagem bravo. E apesar das chuvas que já caem em algumas regiões do país, a situação ainda é crítica em muitos reservatórios. Por isso é importante que todos tenham consciência disso. E na hora de lavar o carro, lembrem-se de que existem alternativas para dar um trato na máquina, gastando o mínimo de água possível. Pois é, foi-se o tempo em que a gente lavava o carro sem se preocupar com o desperdício de água, deixando a torneira ligada enquanto ensaboava a lata do automóvel. Não dá mais para fazer isso, né, meu chapa? Saiba que se você levar 20 minutos para lavar seu carro, usando aquelas mangueiras convencionais, vai gastar cerca de 380 litros de água, mais do que uma caixa d'água pequena. Mas existem soluções para minimizar esse problema. As lavadoras de alta pressão garantem uma economia de até 80% de água, se comparadas com a mangueira comum. Ou seja, dá para lavar o carro mais rápido, gastando cerca de 90 litros de água. Mas se você pensa em radicalizar ainda mais e contribuir significativamente para a preservação desse precioso líquido, existe uma opção muito interessante. É a chamada lavagem a seco, que consiste no uso de produtos específicos para retirar a sujeira do carro sem o uso de água. E não custa tão caro. É claro que não dá para lavar a seco um carro todo sujo de lama, aquele que passou por uma trilha radical. Pode danificar a pintura. O ideal seria com um carro com menos poeira, que fica mais parado no estacionamento, fica brilhando com polimento e protege a pintura também. Geralmente, antes de iniciar o processo de lavagem a seco, é feita a limpeza das caixas de roda, principalmente se elas estiverem com excesso de barro. Nesse caso, o auxílio da lavadora de alta pressão é imprescindível. Depois, inicia-se o serviço, com a aplicação de um produto à base de cera de carnaúba, benzina, abrasivo e fragrância, entre outros componentes. O correto é aplicar o produto e remover a sujeira imediatamente com um pano limpo e macio. Por isso, o ideal é ir limpando o carro por partes, e de preferência em local com sombra. E o resultado é realmente muito bom, pois a pintura fica brilhando. E não basta só economizar água na lavagem do carro. É preciso investir em outros tipos de ações que ajudam a preservar o meio ambiente. Donos de lava-jato, por exemplo, devem se preocupar com as chamadas caixas separadoras, que retêm a terra e o óleo proveniente da lavagem dos carros. Só depois de passar por elas que a água deve ser dispensada na rede de esgoto. Outra medida providencial é ter um sistema de coleta de água de chuva para ajudar a reforçar o reservatório. Então, se você é do tipo que se preocupa com a preservação do meio ambiente e não quer ver ninguém passando aperto por falta de água, pense bem no que vai fazer na próxima vez que for lavar o seu carro.